Mas para falar sobre isso, para a gente entendermos aí melhor aí sobre essa doença que ainda maltrata as pessoas, que faz muita gente sofrer, infelizmente, vamos falar então sobre esse dia aí especial, sobre o câncer no colo do útero. Bom, para falar melhor, para explicar melhor para nós aqui essa doença, estamos recebendo aqui agora no estúdio da TV Litorânea a enfermeira Alaíse Fernandes. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez no Jornal da Litorânea e já vou começar aí já fazendo a primeira pergunta para você. Bom, em linhas gerais, o que a senhora pode falar sobre o combate ao câncer aqui no município de Guaratuba e como é descoberta aí essa doença e já aproveitando como pode ser tratada também essa doença aí? Boa tarde a todos, né, que estão me ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Sim. Eu me sinto bastante honrada, até por coordenar hoje todas as unidades de saúde de Guaratuba, tanto na área urbana quanto na área rural. Então a gente está frente aí a uma equipe de profissionais muito grande com relação à prevenção, principalmente com relação à prevenção e acompanhamento de tratamento, né? Sim. Então, o vídeo ele fala uma coisa muito importante, que é exatamente a forma como é disseminada e como é abrangente a quantidade de cânceres que nós temos atualmente, né, mundialmente e, no nosso caso, em Guaratuba. Uhum. O câncer nada mais para poder falar em pequenas palavras, que o câncer é um crescimento desordenado das células no organismo. Algumas células começam a entender que o corpo está sendo atingido, que o corpo está sendo atacado, e cria-se o aumento dessas células como se o próprio corpo fosse inimigo dele mesmo. E é por isso que quando se fala em crescimento, significa que começa de uma forma pequena e vai crescendo, 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 até que essas células que estão crescendo desordenadamente comecem a atingir o funcionamento do teu corpo. E é por isso que é importantíssima a prevenção. Porque quando você descobre o crescimento dessas células no início, você combate poucas células. Então, isso não dá tanto prejuízo ao teu corpo. Quando você não descobre esse crescimento desordenado, ele vai continuando a crescer, 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 até chegar num estágio em que essas células, elas dominam a parte do órgão que está afetada e vai começando a atacar outros órgãos. E é por isso que a gente fala câncer em estágio inicial, câncer em estágio terminal. Então, a chave para que não ocorra tantas mortes por causa desse crescimento desordenado, tantas mortes por câncer, é a detecção de que alguma coisa está crescendo desordenadamente dentro do seu corpo. E isso, a atenção primária faz muito bem, né? O Ministério da Saúde tem programas maravilhosos, nós temos uma equipe gigantesca de pessoas, o governo federal proporciona isso gratuitamente e não custa nada. E você, de repente, descobre que você tem câncer no estágio inicial. Então, você toma algumas atitudes para se acabar com essas células desordenadas. É muito mais fácil você combater um soldado que está na linha de frente do que um batalhão inteiro. Então, tratamento é mais rápido, contraindicação é mais rápida, efeito colateral é mais rápido, sobrevida nem se fala. Tanto é que alguns cânceres hoje, falam que hoje, diagnosticado precocemente, tem cura. A maioria deles, mas tem outros que não. Então é importante você descobrir a origem disso o mais rápido possível, entendeu? Muito bem. Eu vou sair agora um pouquinho da pauta, eu quero fazer uma pergunta para a senhora também. Na sua opinião hoje, a ciência, ela avançou muito sobre essa doença ou pode melhorar? Eu sei que muitas doenças aí a gente, no caso do Covid, conseguimos encontrar uma vacina muito rápido, questão de um ano, né? Foi assim, para a ciência, eu acredito, não entendo muito disso,
foi muito rápido e eu tenho certeza que a vacina hoje... Inclusive, eu tomei a terceira dose hoje, estou muito feliz também, né? E desejo o mesmo para você também que vai tomar a sua terceira dose. Mas, enfim, falando de câncer, na sua opinião, o câncer hoje, a ciência, a medicina, está avançando mais, ou avançou, ou pode mais? Como é que está hoje, na sua opinião? Olha só, vamos começar com aquela história que eu falei, que é o crescimento desordenado, né? Então, como é que a ciência hoje... Covid é um dos grandes exemplos que nós temos hoje. Nós temos hoje no Brasil um laboratório referência mundial em diagnóstico e produção de vacinas, né? Sim. Nós temos a Fundação Oswaldo Cruz. Meu Deus, o Brasil está dando show de bola nesse sentido. Então, por que eu estou falando isso? Porque a ciência ela evoluiu de tal forma que hoje você consegue prever se o teu filho e o teu neto tem predisposição, tem mais ou menos chance de ter o câncer que o teu avô teve. Porque hoje a gente consegue mapear as células, a genética. Hoje a gente consegue descobrir se você tem um agente dentro do teu DNA, né, que é dentro do teu corpo, que de repente pode estar carregando alguma informação lá do teu avô de ter câncer, porque alguns cânceres são hereditários, sim. Existe uma probabilidade muito grande, sim. E hoje a ciência consegue entrar com microscópio, com aparelho, com um monte de coisa, e consegue ver lá naquela célula que nem se iniciou um bebê, um recém-nascido, um código genético, consegue descobrir que você tem mais propensão a ter aquele tipo de câncer. Então, aquele neném que acabou de nascer, se faz um mapeamento genético, que hoje a gente tem, consegue enxergar lá naquela célula do nenenzinho que acabou de nascer, um fator que fala assim, o bisavô, algum antepassado, teve câncer disso. Então, aquela criança já nasce e os pais já sabem como cuidar, como evitar para que aquilo possa acontecer no futuro. Então, é muito legal esse tipo de coisa. E através desse mapeamento, através dessas pesquisas, é que hoje são construídas vacinas que são muito rápidas, né? Porque quando você descobre muito antes que existe um códigozinho que pode marcar que você vai ter um tipo de câncer, você pega esse códigozinho e começa a falar, como é que a gente pode atacar esse códigozinho? É mais ou menos assim, falando bem grosseiramente, sim. Fala, tem um xizinho lá que fala que pode ser Covid, vamos supor. Não é bem assim, mas é bem por aí, é de vírus, né? Aí fala, como é que nós vamos atacar isso? E aí os cientistas começam a fazer testes e pesquisas para já arranjar um remédio para que ataque isso, para que você não tenha isso. Então é muito legal. Quanto mais cedo a gente procura saber das coisas, mais fácil a gente tem, melhor a gente combate aquela doença. Muito bem. Quando o momento assim que a pessoa sabe que está com a doença assim, sempre ela vai entrar no desespero, né? Naquele momento parece que o mundo dela acabou, né? O paciente assim, a pessoa deve perder o chão, né? Nesse caso, que momento eu devo procurar o médico? Eu falei que a gente não tem como atacar uma coisa que a gente não conhece. Certo. Então, a primeira coisa é a prevenção, né? Se a gente sabe que existe vários tipos de câncer, muita atenção. As pessoas costumam procurar posto de saúde, hospital, médico, especialista, de acordo com o plano de saúde, com a forma que tiver, sempre quando dói. Câncer não dói. A maioria dos cânceres não dói. Eu te falei, é uma célula. É como se fosse uma unha que cresceu demais. A unha não vai doer. Ela só vai doer quando ela crescer tanto que ela envergar e bater na tua carne. Aí já é tarde. Então, o câncer, ele não dói. Então, a gente sabe que a maioria das doenças cancerígenas, elas são tratadas mediante diagnóstico precoce. Então, o Ministério da Saúde elencou, está se matando gente de que tipo de câncer? Quais são os cânceres mais graves? Então, o câncer mais grave hoje é o câncer de colo de útero, né? Eu tenho o câncer de pulmão, né? Eu tenho o câncer de sangue, né? Que é a leucemia. Então, houve vários programas para se fazer esse diagnóstico.
Como é que a gente sabe que a gente não tem câncer? Indo à tua unidade de saúde, pelo menos uma vez por ano, fazendo um check-up, porque quando essas células começam a crescer, muda tipo de a quantidade de leucócitos, que é uma parte do sangue, vai mudar. Ou você faz um preventivo e o colo de útero está lá bonitinho, direitinho, você não tem infecção, não tem nada, vai mudar. Você faz uma mamografia para saber se tem algum nódulo na mama, vai mudar, entendeu? Você começa a tossir demais, a sua respiração. Você não nasceu para tossir? Você nasceu para poder respirar. Sim. Começa a tossir demais, começa a acontecer alguma coisa normal dentro da tua rotina de vida, procura a unidade. Porque existem vários exames que são feitos para a gente diagnosticar. Opa, vamos ver o que é isso. Às vezes é uma infecção, às vezes é um tumor, né? E aí a gente descobre antecipadamente. Muito bem. E, essa doença, ela não escolhe gênero, cor, raça, crença, idade, pessoas normais e pessoas também que às vezes são celebridades. No caso dessa pergunta que eu vou fazer para a senhora, o mundo acompanhou o caso da atriz Angelina Jolie, que em cirurgia, através aí de uma análise da sua família, constatou que ela também tinha o câncer. E aí, como é que faz? Olha o caso da Angelina Jolie, que ficou muito famoso no mundo inteiro. Sim. Né? É o que eu falei. Ela mora lá nos Estados Unidos, atriz famosa, Hollywood, dinheiro tem a dar com pé, né? E ela tem que cuidar da saúde dela. Então, ela regularmente ia ao médico. Sim. Para fazer uma cirurgia, colocar uma prótese, um silicone, alguma coisa assim, tudo é feito exame. Então, nesses exames, que hoje a gente não precisa ser de Hollywood, porque no SUS tem, entendeu? Esses exames a gente não precisa de ser Angelina Jolie, porque no SUS tem, ela fez. Quando dela detectou que ela tinha, e lembra que eu te falei que de repente ela já tinha histórico na família, de um monte de gente que tinha câncer, ela optou por retirar a mama, porque era na mama que ela poderia ter. Mas ela estava numa mesa de cirurgia, com cirurgião para colocar outra mama, para ficar com a mama linda, maravilhosa, os peitos tudo turbinado. Ela podia fazer isso. E para ela não ia fazer diferença, para ela ia melhorar mesmo. Só que tem um detalhe muito importante nessa história da Angelina Jolie. Hoje, quando a gente fala, vou tirar a mama, hoje o SUS faz reconstrução de mama. Você tira a mama, você não tem a possibilidade de ter câncer de mama, porque você já não tem mama. Sim. Você vai ter um silicone. Só que Angelina Jolie, para o resto da vida, continuará a fazer acompanhamento para ver se não vai ter outros tipos de câncer. Não é porque ela tirou a mama que ela não vai ter câncer nunca mais. São 600 tipos de câncer. Ela tirou a possibilidade de ter o câncer de mama. Deus que permite que não. Eu adoro a Angelina Jolie. Mas ela vai ter que acompanhar, porque ela de repente pode ter um câncer de útero, de gânglio do sistema linfático, de pele. Então, a prevenção e o acompanhamento não deixam de acontecer só porque você tirou. Hoje, quem tem câncer de mama no Brasil, no SUS, que tira a mama, é igual o vídeo falou. Não é o fim da vida, é o começo de uma batalha que não vai acabar. Você pode reduzir a chance de morrer, você pode tirar a mama, mas todo mundo que fez uma retirada de mama, uma retirada de pulmão, uma retirada de fígado por causa de câncer, ele vai ter uma vida normal, mas nunca mais ele vai deixar de acompanhar e de se prevenir, que é o que todo ser humano deveria fazer sem chegar ao ponto de ter que tirar uma mama, né? Muito bem explicado. Bom, sobre o câncer no colo do útero, né? Há uma forma de prevenirmos essa doença através de vacinação ou não? Olha, primeira prevenção com relação a câncer de colo de útero ou de mama, né? Procurar a unidade de saúde hoje no Brasil, ou as unidades particulares, para quem não quer trabalhar com o sistema SUS, e uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, conforme o caso, fazer exames para saber se tem alguma coisa.
O exame do câncer de colo de útero, hoje ofertado pelo Sistema Único de Saúde, é o Papa Nicolau, que a gente fala que é o preventivo, que tem que fazer, né? E a mamografia, que é um raio-x chique, que olha lá dentro da mama se tem algum carocinho, que é a mamografia. Hoje, pelo SUS, nós temos o preventivo e a mamografia. E nós também temos outros tipos de exame, que são exames de algumas doenças sexualmente transmissíveis que podem vir a causar um câncer. Então, por exemplo, hoje eu tenho exame para HIV, sífilis, né? Mas principalmente o sífilis que pode acontecer. E hoje nós temos uma vacina, que é uma vacina que dá muita confusão, muita controvérsia, que é uma vacina que chama HPV. Que é HPV significa papiloma vírus humano. Não interessa o nome. O que interessa é que esse vírus, esse danadinho desse vírus, ele entra no corpo das pessoas por transmissão sexual. Mas por que eu vou fazer vacina HPV em quem nunca teve relação sexual? Aí eu vou explicar. O HPV é um vírus que ele entra dentro do corpo do ser humano e até em dezembro de 2021, que eu vi a última reportagem da Associação Brasileira de Medicina, ainda não tem cura. Esse vírus não tem cura. Então, olha só, esse vírus ele entra no corpo humano, ele dá alguns sinais e sintomas dessa doença. Como é que ele entra no corpo humano? Por relação sexual, oral, anal ou vaginal. Então, o homem transou com a mulher, vai pegar HPV. Se tem relação oral, se tiver o vírus, né? Algum dos dois, vai passar HPV um para o outro. O que acontece? Uma criança não tem relação sexual, não é para ter uma relação sexual. Só que a transmissão se dá também através do canal do parto, quando a mãe está ganhando o neném, e através da amamentação. Então, olha a história. Se o pai, que era solteiro, que nem pensava em casar, conheceu uma moça, que é solteira, que nem pensava em casar. Se os dois nunca na vida tiveram relação sexual, as chances são bem menores. Mas se algumas vezes na vida já tiveram, um rapaz ou uma moça, mas não significa que é infiel, não significa que fica pulando corda, mas se de repente teve alguma namorada, alguma coisa assim, e eles tiveram uma relação sexual antes de se conhecer, um belo dia namoram, casam, querem constituir uma família. Esse homem ou essa mulher que estão carregando o vírus podem nem ter percebido e jamais ter passado pela sua cabeça que ele teria uma doença sexualmente transmissível. O casamento acontece, os filhos começam a nascer e na hora do trabalho de parto, aquele neném que está dentro da barriga dessa mãe, desse casal, pode se contaminar com o vírus que veio do pai ou da mãe. Então foi criada uma vacina, né? Criada não, pesquisada, analisada e muito bem testada. Que foi criada uma vacina que impede, que previne as pessoas a não terem essa doença HPV. Isso significa que essa doença viral de HPV, se a criança é vacinada contra essa doença, é igual você que vacinou do Covid. Sim. A possibilidade é muito menor. Sim. Então, se ela está vacinada contra o HPV, significa que, no futuro, quando ela resolver ter seus filhos, relação sexual, ou teu marido, você não tem o risco de contaminar outra pessoa. E muito menos de, no futuro, passar essa doença para o teu filho ou tua filha. A senhora falou sobre criança, sobre essa doença aí, HPV. Bom, qual que é o procedimento para a criança? Que idade que ela pode aí já tomar uma vacina para se prevenir sobre essa doença? Como você falou, uma criança. Mas pode também ter. Pode, né? Pode ter recebido na hora do parto da mãe que era contaminada. Aí como é que faz agora? Existe uma vacina antes? Uma criança... Como é que faz? O HPV, esse papiloma vírus humano, sim, ele tem mais ou menos 100 tipos. É como se fosse uma família de 100 irmãos. Sim. São vários irmãos. Os que causam, um dos subtipos do HPV,
que causa muito o câncer no colo de útero, o câncer no colo de útero e o câncer de pênis e o câncer genital, eles são chamados, eles recebem número. Então, hoje em dia, a gente sabe que o número 6, número 11, número 18, que são esses númerozinhos dos subgrupos, esse que tem mais predisposição. O que os cientistas fizeram? Eles pegaram justamente esses númerozinhos, lembra que eu falei do X? Eles pegaram esses númerozinhos e fizeram uma vacina que combate esses números. A criança, quando ela vai tomar a vacina, a gente imagina que até o Ministério da Saúde, através de levantamento, através de pesquisa sobre família, censo, uma criança de 9 a 14, 15 anos, ela ainda não teria relação sexual. Então, hoje em dia, nós temos a vacina de 9 a 14 anos ou de 11 a 14 anos, ofertadas pelo SUS, mas em outras faixas etárias, depois dos 14 anos, por que o SUS não oferece essa vacina de graça? Porque depois dos 14 anos, a possibilidade de começar a ter relação sexual é muito maior, né? Então, hoje em dia, na rede privada, existem vacinas que é após os 14 anos. Porque essa vacina, pelo SUS, combate justamente aqueles numerozinhos, os HPVs, que causam câncer. Se a criança é vacinada de 9 a 11 anos, ela toma essa vacina, então os numerozinhos que podem causar câncer, ela já vai estar protegida, né? E de 11 a 14 anos também vai estar protegida. Fora isso, todas as pessoas que têm baixa imunidade também podem tomar vacina. HIV, pessoas que têm outro tipo de câncer que têm baixa imunidade, ainda continuam protegidas. O importante de falar dessa vacina é o seguinte: essa vacina, gente, ela é dada nas crianças no Brasil inteiro, dessa idade, mas de 9 a 11 e de 9 a 14 ou de 11 a 14, para meninos e meninas. Lembra que eu falei? Isso não é uma prioridade da mulher porque vai ter o neném. Se o menino, que de 9 anos, que nunca teve relação sexual, não é para ter. Até os 9 anos não é para ter. Sim. Né? Nunca teve relação sexual, mas que de repente herdou lá do parto da mãe, que também não sabia, se ele herdou o vírus, ele quando ele tiver adulto, ele vai passar para a companheira e o filho dele pode nascer com o vírus. Tá vendo? São tantas situações que às vezes ninguém imagina, né? Não. É só indo no médico, é só ouvindo pessoas que têm experiência e conhecimento para você poder tirar suas dúvidas e, claro, tentar se cuidar o máximo possível. Bom, existe contraindicação para imunização contra o HPV? Em alguns casos, se tem, quais são, Alise? Essa vacina, ela já vem sido utilizada há vários e vários anos. Foram feitos testes com mais de 750 mil pessoas. Hoje nós temos milhares de pessoas vacinadas com o HPV. Não houve reação adversa nenhuma reação específica e grave. É a reação de qualquer vacina. Você tomou a vacina do Covid? Sim. Seu braço ficou dolorido? Não. O meu ficou? Para algumas pessoas não acontece, para outras pessoas acontece. HPV é a mesma coisa. Sim. Entendeu? O que a gente faz, o Ministério só orienta e contraindica na gestante. Quando a mulher já está grávida, presta atenção, quando a mulher já está grávida, se ela tem o vírus, ela já passou para o bebê. Então eu não vou dar a vacina para ela agora. Nasce o neném, ela toma a vacina depois e depois, quando o neném tiver com 9 anos, vai tomar a vacina também. Até para que não se identifique que o neném nasceu com HPV porque tomou a vacina. Até para isso não é feito na gestante. Certo. Né? Mas assim, a gestante não é aconselhável tomar vacina. Depois que ela ganhou o neném, ela toma a vacina. A puérpera que a gente fala. É a única contraindicação. Única contraindicação. Ah, mas eu tenho HIV. Eu vou tomar vacina, eu vou ficar... Foi a mesma história do Covid, porque eu não tenho imunidade. Amor, a vacina é para você criar a imunidade. Quanto mais fraco você tiver por alguma doença, é mais importante tomar as vacinas para que você não tenha outras doenças. Entendeu? Muito bem. Olha aqui, a Marilda Cunha,
a Vani Bastos, a Mafalda Nunes, a Ellen Teske, acho que é isso mesmo? Teske, a Roseli Carvalho, quem mais? Sueli. Mas quem está mandando um abraço para você é a Ellen Teske, te dando os parabéns, você é maravilhosa, uma ótima enfermeira, parabéns pela entrevista, enfim, só elogios para você aqui. Não, que bom, né? Eu paguei. A gente paga antes de Pagou, vir pra né? cá. Eu paguei para todas elas. Eu estou acompanhando aqui em tempo real aqui e o pessoal é só elogios para a enfermeira, que merece também todos os nossos respeitos, porque os enfermeiros, os médicos, nesse ano passado e ainda continuam trabalhando, dando suor, pelo motivo do Covid. Isso. Não vamos colocar só o Covid, inúmeras doenças, mas mostraram para o brasileiro, mostraram para o mundo quanto é importante essa profissão de enfermeira, de médico, pessoal que cuida da saúde, que às vezes ainda tem que aguentar desaforo de muitas pessoas que às vezes vai se consultar ou vai até o posto de saúde, não tem paciência, entendemos o desespero das pessoas, mas tem que ter calma para poder ser atendida, porque se tudo fosse como você acha que deve ser, no grito, tratando mal as pessoas, como já ocorreu em alguns vídeos que eu acompanhei, eu tenho certeza que a enfermeira também já sabe, tem que ter paciência, tem que ter calma, entendeu? É a sua vida que está na mão da enfermeira, do médico, e não é assim. A saúde ainda no mundo, vamos colocar no Brasil, está um caos ainda. Temos muito a melhorar, mas já estamos caminhando para o rumo certo. Isso. É isso, enfermeira? Eu queria agradecer aqui, quando você fala assim, foram vários elogios para mim, né? Não é para mim. Né? Nós temos, assim, se eu chego aqui e converso sobre vacina, eu tenho hoje nas unidades de saúde várias meninas que estão vacinando, tudo com agendamento. Sim. Como é que a gente faz para tomar a vacina do HPV? Isso. Eu quero dar a vacina do HPV na minha filha. É só ir na unidade e agendar. Mas essas garotas, elas fazem 30, 40 vacinas de manhã, 30, 40 vacinas de tarde. Então, agende. Sabe? É o que a gente está falando. É de 9 a 14 anos. Né? Então, vacina, procura a unidade. A gente tem um caminhão de profissionais e não são só as enfermeiras, não são só os médicos. Meu Deus, esse pessoal dos serviços gerais que ficam fazendo limpeza, os agentes de saúde, os dentistas, os técnicos dos dentistas, né? Eu tenho tanta gente envolvida nisso, são tantas pessoas que estão envolvidas nisso, e a gente sabe, a gente entende que o povo que vai para as unidades é porque precisa de atendimento. Precisa de atendimento. Ninguém pode falar que você foi lá só para fazer uma visitinha. Sim. A gente visita a beirada de uma praia. A gente não visita um posto de saúde. Né? Então, quando a gente vai, a gente precisa de atendimento. O Covid mostrou para a gente que nós não somos nada, mas que nós devemos ser tudo. O confinamento mostrou para a população que nós temos defeitos. Então, quem ficou em casa 2, 3, 4, 5 meses, ficou ansioso, ficou tenso, ficou nervoso, começou a descobrir seus defeitos, ou os defeitos das famílias. Então, é normal que quando você sai de casa, você vai procurar uma unidade, está todo mundo lotado. Quando você está na fila de um ônibus, para poder esperar um ônibus, o seu ônibus tem que passar em 15 minutos. Ele demora 3 horas, a de meio-dia, meio-dia e 15, meio-dia e 45, vai todo mundo chegando. Então, a quantidade de gente é muito grande. Mas vai chegar uma hora que o ônibus vai voltar para o horário normal e que você vai ter mais tranquilidade. A gente entende isso, a gente sabe disso. Eu queria agradecer também, se você me permitir, por favor, não só a Estratégia Saúde da Família, não só o pessoal aqui da cidade, mas também da área rural, que faz um trabalho, meu Deus, maravilhoso. Porque aqui a gente consegue pegar um ônibus e parar numa unidade de saúde. Lá na área rural são 5, 10, 15 quilômetros andando por piqueira, passando em ponte, passando em rio, e elas também estão lá trabalhando com isso. SAMU, pronto-socorro, hospital, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Você, meu amor, que está em casa na quarentena, você não consegue fazer um almoço se não tiver gás,
comida ou pelo menos uma lenha. Então, nem sozinha você consegue trabalhar sozinha. Não. Imagina a saúde. Então, eu agradeço a todo mundo que está nessa rede aí e agradeço a vocês. Obrigado. Né? E, por favor, HPV, a vacina do HPV, não é vacina para evitar porque a pessoa vai ter relação sexual. Não. A vacina do HPV é uma vacina para proteger o teu anjo, o bem mais precioso que você tem, para que, se um dia te quiser constituir uma família, que não corra o risco de passar para o próximo filho, para o teu neto, para a tua neta, e que, no futuro, esse teu ente querido, que hoje é uma criança, não se transforme num adulto que está numa fila de quimioterapia e radioterapia por causa de câncer. E deve e será bem mais triste ver um sofrimento, eu imagino. Bom, enfermeira Alaíse. Aleíse Fernandes. Eu quero agradecer mais uma vez. O pessoal que está mandando palminhas para você. A Ellen aqui também, a Silvana Diniz nesse momento, excelente profissional, entendeu? Eu quero agradecer em nome do Grupo Litorâneo de Comunicação a sua presença. Aprendi muita coisa aqui, foi uma aula e eu tenho certeza que muita gente que está em casa agora também colocou um pouquinho a mão na consciência e percebeu que o câncer e inúmeras doenças, até para criança, não é brincadeira. Então, procure se cuidar, que você sem saúde, você não é nada. Não adianta ter dinheiro e não ter saúde. O dinheiro não compra a saúde, e muito menos a felicidade. Mas o dinheiro te ajuda a buscar ajuda. É isso, enfermeira? Mais uma vez, obrigado, tá? Obrigada, muito obrigada a todo mundo aqui da Litorânea, que assim que eu amo de paixão. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que procurar mesmo os meios de comunicação para poder explicar. Isso. As unidades estão abertas de segunda a sexta-feira. Nós não fechamos para o horário do almoço. As pessoas que forem fazer vacina, que forem procurar, é agendado, porque lembra do ponto de ônibus? A gente não pode ficar com 50 pessoas na fila, tem que ser um de cada vez para ser bem atendido. Porque se ficou todo mundo no meio da fila, vai dar confusão. Então é tudo agendadinho, né? Mas entre em contato com a unidade, vá até a unidade, não precisa de levar a criança no dia, mas eu quero agendar a vacina do HPV, eu quero agendar minhas vacinas, eu quero agendar. Vá no site e cadastre, faça igual você fez. Sim. Tome a tua dose do reforço do Covid. Acredite no sistema de saúde brasileiro. Acredite nos nossos profissionais brasileiros. Nós somos referência para o mundo inteiro com relação à vacinação. Gente, não é pouca coisa, não. Jamais. Aleíse, não esqueço mais. Isso. Aleíse. Olha, gente, foi uma entrevista bacana. Tenho certeza que muitas pessoas que estão aí em casa nesse momento também adoraram. E agradeço mais uma vez. Obrigada. Bom trabalho, um ótimo ano para a senhora.